Boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver quem eu conheço, pra me sentir confortável já. Priscila ali, Daniel, Nicole aqui. Agora, pô, comecei a falar nome, fica feio, né? Vou ter que falar nome de 50% dos adolescentes aqui agora. Tão bem mesmo? Talvez. Ok. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Ian, tá? Eu sou casado, repito, casado com Ana Luísa Castro. Ali, ó. Fala dele. Gente, vocês têm que agradecer a existência dessa mulher aqui, porque senão não ia ter pregação hoje, tá? Eu teria surtado antes. Mas o bom de pregar nos Adolas é que eu não falo só de quem eu sou casado, mas eu falo também de quem eu sou irmão. Sou irmão de Bia ali. Aí, ó. Pra quem não conhece Bia, minha irmã. O tempo passa rápido demais, aí. Meu pai eterno. Gente, agradecer o convite, tá? Teteco, Marjorie, Aninha, quem mais aí participou disso. Jefinho, beijo, meu lindo. Os primeiros 5 minutos de pregação eu tiro pra quebrar meu nervosismo, entendeu? Aí eu vou falando, fazendo uma piadinha aqui, fazendo uma piadinha ali, vendo os seus discursos. Matheus Sara, não tinha visto. Agora eu fiquei um pouco mais nervoso pra minha pregação. Brincadeira. Mas, gente, sempre é um prazer muito grande pra mim pregar aqui pra vocês, porque eu me converti nos adolescentes. Eu estava falando com o Henrique antes, eu falei, pô, Henrique, a última vez que eu preguei nos adolescentes, eu contei um pouco do meu testemunho. Você lembra? Ele, não. Eu falei, pô, se Henrique não lembra, ninguém aqui vai lembrar, né? Porque provavelmente ninguém aqui estava na última vez que eu preguei. Mas, contando brevemente para vocês, eu me converti quando eu tinha 16 anos de idade. Eu cresci no lar cristão. Meus pais eram cristãos, eu ia para a igreja desde pequeno, o que acredito que é provavelmente a situação da maioria aqui. Mas mesmo vindo para cá, a todo tempo, eu não conhecia Jesus de verdade. Eu tinha uma noção de quem ele era, eu lia a Bíblia, eu vinha para alguns apelos na frente. Eu sabia que Jesus era bom, eu sabia que caminhar com Deus era bom. Vai botar o tempo aqui, né, Marjorie? Senão eu... Não vai, não? Eu tenho que parar que horas, então? Tá bom, avisa, viu? Senão eu vou levar. Eu sabia que Jesus era bom, eu sabia que esse lugar era bom, mas eu não tinha ainda um relacionamento íntimo com o Senhor. E até que um belo dia eu tinha mudado de escola. Não sei quem já passou por essa experiência de estudar em uma escola há muito tempo. E você se muda para uma escola diferente, você não conhece ninguém. E sobrou para mim conhecer os crentes da escola, né? Porque quem é que vai te abraçar? O crente, né? Que, teoricamente, deveria te abraçar quando você está ficando sozinho. E eu conheci os crentes. E os crentes falaram, Ian, bora lá na NID e tal. Eu já estava frequentando aqui a IBVA, mas não conhecia ninguém. Como também muitos de vocês provavelmente entram e saem e não conhecem ninguém. Eu falei, pô, os crentes me chamaram, não tinha outros amigos. Um sábado à noite, tava aquela solidão. Eu vou. E eu cheguei aqui na NID, e aí comecei a ouvir algumas músicas que eu conhecia de quando eu era criança. E aquilo começou a me tocar muito. Uma delas, inclusive, tocou aqui hoje, tá falando com os meninos ali, leva-me para mais perto. Como é? Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. É um clássico dos adolescentes. Isso aqui toca 15 anos aqui nesses adolescentes e não muda. O que eu acho extremamente bom. Pode continuar tocando. E aí eu cheguei aqui e aí eu comecei a ouvir aquelas músicas que me lembravam da minha infância crescendo na igreja. Aquilo começou a tocar meu coração. E no ato de fé, de coragem, de desespero, de tudo misturado, eu falei, eu vou para frente. E aí entra a grande questão, né? Que meus pais, eles eram meio do reteté, assim. Então, eu era acostumado a ir para a igreja, e o pessoal ia para frente, o pessoal orava, caía no chão, jogava lençolzinho por cima, então estava meio desesperado, entendeu? Eu falei, vou ou não vou? Porque se eu for capaz de jogar o lençolzinho por cima, aí, pesado. Aí eu, pô, não estou me sentindo bem no colégio que eu estou, acabei de mudar de colégio, não estou me sentindo bem na igreja que eu estou, tinha me mudado há pouco tempo de igreja, estava me sentindo sozinho, eu falei, poxa, a minha única solução é o Senhor mesmo, então vou tentar. E eu fui para frente. E nisso que eu fui para frente, veio alguém que hoje em dia é um grande amigo meu, mas na época não nos conhecíamos, não éramos amigos. E esse cara, ele veio orar por mim. E ele falou, Senhor, eu sei que meu irmão não está bem no colégio que ele está. Eu sei que ele não se sente bem na igreja onde ele está. Eu sei que ele se sente sozinho. Mas hoje eu quero falar para ele que o Senhor o ama e o quer por perto. Ele falou exatamente aquilo que eu estava passando naquele momento. E aí eu lembro que eu estava ajoelhado assim, meio com o rosto no joelho. Do nada minha calça começou a molhar assim, de lágrimas, tá?
antes que fique dúbia a interpretação. Minha calça começa a molhar de lágrimas. Eu falei, caraca, esse tal de Jesus é de verdade mesmo. Acho que eu quero isso para minha vida. E foi assim que eu me converti. Isso foi no dia, denunciar um pouquinho a idade para vocês, dia 29 de abril de 2017. Minha irmã querida ali dos adolescentes, nessa época tinha 4 anos de idade. Brutal. Mas eu contei tudo isso, primeiro, para quebrar meu nervosismo, segundo, para vocês me conhecerem melhor, e terceiro, para introduzir o tema dessa noite. Porque, para um cara, vamos ser sinceros aqui, ou estou te atrapalhando, né, Aninha? Eu vou tentar ficar mais parado aqui, para não te dar tanto trabalho. Para um cara chegar e orar pela minha vida, e ter uma palavra de conhecimento do Senhor sobre a minha vida, pô, essas pessoas não tiram essas palavras do nada. Não tem como você chegar, eu orar por Henrique e saber tudo o que Henrique está passando, sem conhecer Henrique, isso não ser algo do Espírito Santo se movendo através de mim. E homens de Deus, eles não nascem do acaso. Mulheres de Deus não se formam do acaso. Você não está andando do nada um dia, um raio toca na sua cabeça e você se torna um grande homem de oração, poderoso no Espírito Santo. E isso me leva a me perguntar, poxa, era a deixa para mudar o slide, não passou. Caraca, ficou feio agora. Véio. Gente, ó, Jefinho? Aê, obrigado, Jefinho. E, voltando, isso me leva a me perguntar, o que é que está por trás de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus? Marjorie, até que horas? Por favor, senão eu vou me desorientar aqui. 7h30? Pronto, beleza. O que é que está por trás de um grande homem e de uma grande mulher de Deus? O que é que faz uma pessoa orar para um desconhecido no Anid e falar exatamente o que ela está passando? Eu trouxe 3 outros exemplos. Peraí, depois eu volto para cá. Vou passar aqui, depois eu volto. Eu trouxe 3 exemplos de grandes homens de Deus que me inspiram e que não se tornaram homens de Deus por acaso. E todos eles têm algo em comum. E eu quero falar um pouco disso para vocês. Esse primeiro aí, da esquerda de vocês e da minha direita. É um desenho, porque na época dele não tinha foto, tá? O nome dele é David Brainerd. Quem já ouviu falar desse cara? Poucas pessoas. David Brainerd era um jovem, mais ou menos da minha idade, que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e deleitando-se em oração por diversos dias, sentiu um desejo no coração de pregar o evangelho para os povos indígenas dos Estados Unidos. Ele largou tudo o que ele tinha e ele foi para uma tribo desconhecida onde nunca tinha sido pregado o evangelho, sem nada, sem bens, sem alguém para ajudá-lo, só com um desejo no coração de que almas se convertessem para o Senhor. Esse cara morou durante 10 anos nessa tribo indígena. Quase 100% dela se converteu ao Senhor. E ele morreu com 20 e poucos anos de tuberculose, porque não tinha médico lá. Mas ele diz que 1 minuto na presença de Deus é melhor do que viver 100 anos em qualquer outro lugar. O cara agora da minha esquerda e da direita de vocês. O nome dele é William Seymour. Alguém já ouviu falar dele? Estamos precisando falar mais da história da igreja aqui, né? William Seymour foi o canal de Deus para um grande avivamento, chamado de Avivamento da Rua Azusa. Alguém já ouviu falar do Avivamento da Rua Azusa? Ok, algumas mais pessoas. Esse avivamento aconteceu nos Estados Unidos, no começo do século passado. Eu não lembro o ano ao certo, 1910, 20, 30, por aí. E esse avivamento começou com a reunião de oração na casa desse cara. E o Espírito Santo de Deus começou a se mover de uma forma tão grande, tão poderosa, que as pessoas começavam a entrar lá e serem curadas das suas enfermidades. Não só isso, mas as pessoas que passavam no quarteirão da casa dele caíam em arrependimento dos seus pecados e também eram curadas. A história diz que tantas pessoas começaram a entrar na casa dele e se reunir no segundo andar, que o segundo andar da casa caiu com todo mundo em cima e ninguém se machucou. Eles foram para outra casa e continuaram a oração lá. E esse cara, ele se inspirou bastante no cara do meio. E eu quero falar um pouco mais sobre ele. O nome desse cara é Evan Roberts. Alguém já ouviu falar? Evan Roberts? Evan Roberts, ele era uma criança muito pobre. Tão pobre que com 11 anos de idade ele precisou largar a escola. Porque ele precisava trabalhar para ajudar com a família dele. Ele trabalhou em minas de carvão.
que era uma das principais uma das principais fontes de renda de um irlandês naquela época, de um galês naquela época. E por conta disso ele abandonou os estudos, passou anos já filho de pais cristãos como eu e você, ele é a maioria aqui. E ele levava a Bíblia dele toda vez que ia para a mina de carvão trabalhar, mesmo com 11 anos de idade. E começava a buscar o Senhor naquele lugar e cresceu em intimidade com o Senhor ao longo de muitos anos. Até que ele decidiu virar teólogo, para virar pastor, porque ele sentia esse chamado, mas ele não tinha estudado. Então ele continuou os estudos dele da escola, se formou na escola depois com uns 20 e poucos anos e tentou entrar em um seminário em outra cidade. Não conseguiu, porque ele não tinha conhecimento intelectual para isso. E ele estava nessa outra cidade, ele foi num cultos que falavam sobre avivamento. E nesse culto que ele foi, tinha um pastor que há anos clamava: Senhor, manda um jovem das minas de carvão para pregar o evangelho no país de Gales e trazer o avivamento sobre essa nação. Naquele dia ele se sentiu comissionado para isso. E ele fez uma oração muito poderosa, ao mesmo tempo muito simples, que eu queria que todos nós fizéssemos. Ele, impactado pela palavra de avivamento, a palavra do evangelho que aquele outro pastor falou, ele falou: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Dobra-me sobre os meus joelhos. Senhor, faz com que eu me renda ao seu poder. E nesse dia, fazendo essa oração tão simples, o Senhor deu uma visão a Evan Roberts. E ele viu 100 mil almas do país de Gales se convertendo ao Senhor. E aquilo começou a pulsar no coração dele, e ele voltou para a cidade dele em um culto de jovens e adolescentes como esse aqui e começou a pregar. E aquilo queimava tanto no coração dele que esse fogo foi se alastrando por todo o país de Gales. Primeiro naquela igreja, depois em outra, e as pessoas começavam a se converter, as pessoas se arrependiam dos seus pecados. E pensa um culto como esse, onde a presença de Deus é tão palpável que as pessoas não queriam ir embora. E um culto que era para durar 1 hora, 2 horas, durava 8, 12, 24 horas, e as pessoas não se cansavam de orar. E a repercussão foi tão grande no país de Gales naquela época, por conta desse avivamento, que o jornal do país de Gales tinha 2 edições. A primeira edição falava das notícias, e a segunda edição era a Revival Edition, que falava das notícias do próprio avivamento. Esse avivamento era tão poderoso que as delegacias começaram a ficar vazias, porque as pessoas não cometiam mais crimes. Os bares do país de Gales começaram a fechar, porque as pessoas se arrependiam dos seus pecados e não queriam mais usar bebida alcoólica. O negócio foi tão profundo, mas tão profundo, que o principal esporte do país de Gales é o rugby. E o campeonato nacional de rugby do país de Gales foi interrompido, porque os jogadores não queriam mais jogar. Eles queriam estar na igreja. É como se parasse o campeonato brasileiro, porque Everton Ribeiro não quer mais jogar, ele quer estar aqui. E a gente não quer mais ir para o estádio, a gente quer estar na igreja. E eu amo o Esporte Clube Bahia, mas isso aí me parece muito melhor. Como é que são criados esses homens de Deus? De onde vêm esses homens de Deus? Como é que eu posso me tornar um como o Evan Roberts, um como David Brainerd, um como William Seymour? A Bíblia também é repleta de homens de Deus como eles. E em especial eu quero falar sobre um, que é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. Agora é Mateus que está me filmando, eu vou começar a me mexer mais para ver se ele sabe filmar. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. A gente vai começar nesse versículo, depois a gente vai falar de alguns outros. Essa é a deixa para me hidratar. Já abriram todos? Tem que abrir já, tem que saber onde fica Daniel. Mentira, se você quiser olhar no sumário, você está no seu tempo. Qualquer coisa está aqui na tela, dá para ler. Está pequeno, mas dá para ler. Daniel capítulo 6, versículo 16. É uma história que acredito que todo mundo conhece. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões?
Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Vamos orar um pouquinho? Abaixa a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui. Obrigado porque eu posso pregar para pessoas tão especiais e que eu amo tanto, Senhor. Jesus, eu oro em nome do Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite de transformação. Não só para cada adolescente aqui, mas para mim também. Eu oro, Pai, para que o Senhor fale nessa noite. Que não venha nada de nós, Senhor, nada de nós. Mas que o Senhor possa falar diretamente a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Todo mundo conhece essa história? Alguém não conhece? Não tem problema não. Se não conhecer, eu conto. Teteco não conhece, ô Senhor. Daniel na cova dos leões. Daniel, ele era um refugiado, né, de Israel. O povo de Israel tinha sido invadida pelo Império Babilônico e muitos deles foram levados como escravos para dentro da Babilônia, entre eles Daniel. E Daniel, ele conhecia muito de todas as áreas do conhecimento e por conta disso ele começou a servir na corte do rei, mesmo em um país estrangeiro. E aí as pessoas começaram a ficar com inveja de Daniel, porque nessa época aí da história, no capítulo 6 de Daniel, ele era a terceira pessoa mais importante do reino. Pense aí, é como se você aqui no Brasil fosse, sei lá, levado como escravo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos destruiu o Brasil inteiro, te levou como escravo, e você se torna a terceira pessoa mais poderosa dos Estados Unidos, não sendo americano, sendo brasileiro. Olha que coisa absurda. E as pessoas começaram a ficar com inveja de Daniel. E começaram a falar: velho, como é que a gente vai tirar esse cara da nossa frente? E falaram: vamos pedir para o rei fazer um decreto. E nesse decreto vai falar que quem orar para qualquer outro Deus, ou qualquer outra pessoa que não rei, vai ter que cair na cova dos leões. Aí Daniel falou: beleza, vou orar. E aí pegam Daniel orando, e aí Daniel é jogado na cova dos leões por conta disso, e o resto da história você já conhece. Mas, pô, vamos lá? Que história absurda, né? Pô, que história sensacional. O cara cai dentro de uma cova, repleta de leões, famintos, e sai sem um arranhão. Velho, de verdade, você não queria viver uma vida em que esse tipo de coisa pudesse acontecer com você? Não cair na cova dos leões, né? Mas, tipo assim, se isso acontecer com você, você sobreviver? Pô, eu acho sensacional. Você não queria ser que nem David Brainerd e receber um chamado tão poderoso do Senhor a pregar no meio dos povos indígenas e você vê pessoas se convertendo? Você não queria viver um avivamento tão poderoso que as pessoas são curadas só de pisar dentro da sua casa? Imagina uma reunião de oração na sua casa tão poderosa que só das pessoas pisarem lá elas se convertem. Aquele seu amigo que passa por problema dentro de casa e faz um terror na escola. Ele pisa lá, pronto, se converte. Velho, que coisa incrível. Imagine você viver como os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, que oravam por cura para qualquer coisa. E as pessoas eram curadas. Meu Deus do céu, que incrível. Paulo passava e a sombra de Paulo curava as pessoas. Mas eu pergunto novamente, o que é que está por trás de um grande homem de Deus? O que é que está por trás de uma grande mulher de Deus? Como é que esses caras chegaram nesse lugar? Eu não sei vocês, mas eu morro de vontade de habitar nesse lugar. Eu morro de vontade de talvez ir para a escola não seja só mais uma obrigação. Não seja só mais um peso ir para a escola e ter que estudar. Será que essa indignação é só minha ou é de mais alguém aqui? Será que você não tem vontade de viver o sobrenatural de Deus na sua vida? De ouvir o Senhor falar no seu coração? De ser obediente à voz do Senhor? Quem é que foi para a conexão aqui? Pronto, fica com a sua mão levantada quem foi para a conexão. Agora abaixa a mão quem não queria viver a conexão todos os dias. Alguém abaixou a mão? Ninguém abaixou a mão. Churrasco abaixou a mão? Ah, tá. Não, só para saber. Só para saber. Pode abaixar a mão agora, gente. Aí eu não quero viver a conexão todos os dias. Brincadeira. Quem vive nesse ambiente de manifestação do poder de Deus, de profundidade no Senhor, não quer sair. Mas tantas coisas acontecem que a gente muitas vezes sai desse lugar.
Em que lugar é esse? Se você ler no versículo 10 de Daniel, na segunda parte do versículo, fala o seguinte. Vou ler o versículo todo. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto do andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Você pode esquecer tudo que eu falar aqui, mas eu quero que isso vocês memorizem. É que um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, nasce do lugar de oração. Não existe outro lugar para um grande homem ou uma grande mulher de Deus nascer. Esses avivalistas que eu falei, Daniel, o apóstolo Paulo, Jesus, todos eles foram moldados em oração. Foram moldados no lugar secreto. Foram moldados naquele lugar onde ninguém mais os vê e só o Senhor vê. Daniel não acordou um certo dia e falou assim: vou entrar hoje numa cova de leões e ninguém vai me matar. Evan Roberts não acordou um belo dia e falou: vai vir avivamento agora no País de Gales. Homens e mulheres de Deus não nascem por acaso, mas nascem de um lugar de oração. E se você, assim como eu, deseja viver o sobrenatural de Deus, os milagres do Senhor, o direcionamento do Espírito Santo, você tem que habitar nesse lugar. A oração tem frutos poderosos. E eu queria muito, o maior desejo do meu coração é que você saia daqui hoje morrendo de vontade de orar. Eu queria falar sobre 3 frutos do lugar de oração, do lugar secreto, para que isso te motive ainda mais de não viver um relacionamento superficial com o Senhor. Porque esse lugar aqui é um lugar muito bom, mas esse lugar não vai te sustentar espiritualmente. Não é possível você crescer no seu relacionamento com Deus só vindo para um culto de adolas de 15 dias. Ah, mas tem O2 e tem GC. Não. Assim como você não come de 15 em 15 dias para sustentar o seu corpo, se alimentar espiritualmente de 15 em 15 dias não vai sustentar o seu espírito. Assim como quando você tem um amigo que é o seu melhor amigo, você gosta de falar com ele praticamente todos os dias, um relacionamento com Deus não se constrói falando com ele de 15 em 15 dias. Nasce de um lugar de intimidade, de desejo profundo pelo Senhor. A primeira coisa que eu quero falar, o primeiro fruto da oração que eu quero te dizer é o descanso. Olha lá no capítulo 6, a gente vai ficar andando pelo capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6, no próprio versículo 10, que eu falei agora, eu vou repetir esse versículo. Olha isso. Daniel sabe que é promulgada uma lei que é capaz de matar ele. Se você soubesse, hoje, fala assim, ó, vamos promulgar uma lei, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Vamos promulgar uma lei onde o líder dos adolas, mais bonito de Lauro de Freitas, e com a maior marra de jogador de Lauro de Freitas, vai ter que ser morto. O que é que Teteco faria? O que é que ele faria? Você acha que Teteco, sei lá, vai falar: socorro, meu Deus, vou chamar a SAMU. Não vai chamar a SAMU, que a gente sabe que isso não vem de Deus. Esse negócio de chamar a SAMU não vem de Deus. Quem ouviu, entenda. Ele ia falar: meu Deus, estou desesperado, vou chamar o pastor Marcos para orar por mim. Meu Deus, eu vou tentar me distrair. Presta atenção. Qualquer situação perigosa na sua vida, você tem 3 opções. Primeira, se distrair, se anestesiar e fugir dela. Segunda, tentar resolver com as suas próprias mãos. Terceira, entregar nas mãos de Deus. Leve isso para a vida de vocês. Qualquer situação difícil na nossa vida, a gente tem 3 opções. Ou a gente foge, ou a gente encara com nossa força, ou a gente encara com a força de Deus. O que é que Daniel fez? Versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada,
Foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. A situação difícil não mudou o lugar que Daniel queria estar. Pelo contrário, motivou ele ainda mais a voltar para o lugar de oração. Hoje em dia, quantas vezes algo está ruim acontecendo na minha vida? Eu estou falando de mim, estou me expondo aqui. E às vezes eu não quero encarar isso. Eu vou lá e faço o quê? Pego meu celular, entro no meu Instagram e tento me distrair até essa situação passar. Não foi assim que Daniel foi construído. Quando os problemas aconteciam na vida de Daniel, ele não entrava no celular e ficava se anestesiando até que se passasse. Ele voltava para o lugar de oração. Porque é no lugar de oração onde a gente vai encontrar descanso e solução da parte do Senhor. Talvez para mim, que estou um pouco mais de tempo na igreja que vocês, eu já tenho ouvido isso muitas vezes, mas eu sei que para muitos aqui vai ser a primeira vez. Quando as coisas apertarem na sua vida, não fuja. E não tente se resolver, porque você vai se embolar. Mas faça como Daniel e volte para o lugar de oração. Porque Deus é o seu Pai. E o seu Pai quer te abraçar. O seu Pai quer te encontrar. O seu Pai quer te dar uma solução. Não tente resolver pelas suas próprias mãos, mas vá para o lugar de oração. Que é o lugar de oração onde os grandes homens e as grandes mulheres de Deus são formados. Segundo, santidade. Santidade. Então, o primeiro fruto da oração, descanso. O segundo, santidade. Olha lá no versículo 4, perdão. Daniel 6, 4. Deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 6. Senão você vai ficar abrindo e fechando. Daniel 6, 4. Falando sobre... Os caras queriam prender Daniel. E eles começaram a procurar motivo. Vamos achar alguma coisa que Daniel faz errado aí, para que a gente consiga jogar ele na cova dos leões. Olha o que está escrito. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Mesmo antes de Jesus vir, como homem, Daniel já aparecia com Jesus. Porque no lugar de oração é onde encontramos com o Senhor e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Olha lá, 2 Coríntios, no versículo 4. Mas você deixa o dedo aí em Daniel 6, para não voltar. Você vai voltar depois. Dá uma amassadinha do lado da Bíblia, volta o marcador. Espera aí que eu estou achando aqui um texto que eu quero falar. Versículo 3, perdão. Capítulo 3, versículo 16. 2 Coríntios 3, 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Gente, olha que coisa maravilhosa. A gente não pode ler a Bíblia. Vamos falar que nem um cara que eu admiro muito aqui. Vamos fingir, por um minuto, que o que está escrito na Bíblia é verdade. Só por um minutinho. Você tem noção do que está escrito aqui? Que a cada momento que você, em vez de ficar no seu celular, ou em vez de ficar vendo aquela série, você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora, você se torna mais parecido com Jesus, cara. Cada vez que você vai para o seu quarto, você perdoa as pessoas mais fácil. Cada vez que você ora ao Senhor, você consegue amar melhor as pessoas. Você se transforma em uma pessoa mais justa. O Senhor vai mostrando cada um dos seus defeitos e te dando a oportunidade de parecer como Cristo. Quantas pessoas aqui têm dificuldades? Às vezes a gente tem dificuldade com o pecado. Às vezes a gente tem dificuldade com o vício. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar. Qual é a sua dificuldade? Pensa por 5 segundos aí. Qual é a sua dificuldade hoje?
Ou você acha que está tudo bem na sua vida, você é uma pessoa perfeita, lírio encantado do campo, perfeito, que não tem problemas e nem dificuldade nenhuma. Todos nós temos nossas dificuldades, e quando a gente está no lugar de oração, onde nós recebemos a oportunidade de sermos transformados e parecermos mais com Jesus, isso é sensacional. Que bênção, porque nós estávamos condenados, nós éramos dignos de ir para o inferno pelas maldades que a gente faz. Mas o Senhor nos deu uma oportunidade de sermos redimidos pelo seu sangue e nos encontrarmos com Ele sempre que nós quisermos e parecermos cada vez mais com Jesus. De sermos aquela pessoa que chega no colégio e vê alguém sofrendo bullying ou sei lá, sendo excluído. E a gente tem a oportunidade, assim como Jesus fez com aquela mulher pega em adultério. Fala, aquele que nunca errou atire a primeira pedra. Será que você tem sido essa pessoa no seu colégio? Você fala, poxa, eu não consigo ser essa pessoa. Aí eu te pergunto, você ora? Porque se você tentar, você não vai conseguir. Entenda uma coisa aqui, Adolas de BVA. Não existe santidade na marra. Não existe santidade na marra. Porque o pecado que habita no nosso coração é muito mais profundo do que você imagina. O maior milagre que Deus já fez não foi abrir o mar vermelho. O maior milagre que Deus já fez não foi ressuscitar aquela menina lá que Jesus ressuscitou. Não foi trazer vista para o sexo. O maior milagre que o Senhor fez foi salvar pecadores tão deturpados como nós. E esse é o maior milagre que o Senhor fez. Porque o muro da inimizade que estava entre nós e Deus era tão alto, e os nossos pecados se amontoavam tanto contra nós, que somente um Deus infinitamente poderoso era capaz de redimir pessoas tão ruins. E não só redimir, mas transformar elas à sua imagem. Poxa, isso aí é absurdo. Você tem essa bênção à sua disposição, a qualquer momento. Basta você orar. Homens e mulheres de Deus não são construídos por acaso. Então, se a gente falou sobre descanso e a gente falou sobre santidade, eu quero trazer um terceiro e último dessa pregação, mas não o último da história, né? Fruto da oração. Intimidade. Já pensou que Deus é infinito? Tipo assim, você vai passar literalmente a eternidade inteira conhecendo o Senhor e você não vai saber 100% dele? Quantos aqui, de verdade, não precisa mentir? Quantos aqui tem vontade de ter uma experiência sobrenatural com Deus? Por quê? Por quê? Porque excede tanto o nosso entendimento a pessoa de Deus, que é natural do nosso coração desejar, depois que a gente é redimido pelo Espírito Santo. Porque a gente quer a eternidade, nós fomos criados para a eternidade. E não há nada nesse mundo que preencha o nosso coração quanto o Senhor. E Jesus Cristo fala, se os pais de vocês, que são maus, que são pecadores, sabem dar bons presentes para vocês, quanto mais o Senhor não nos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quantos aqui já pediram por uma experiência com o Espírito Santo? Quantos aqui já pediram? Quantos aqui desanimaram depois da primeira oração? Não pode mentir, hein? Às vezes o seu desejo é tão poderoso por Deus, e tão poderoso de intimidade, que você ora, Senhor, me dá uma experiência, e não acontece nada, você fala, que saco, vou ver minha vida de novo. Daqui a 15 dias eu olho de novo. Que vontade é essa, bicho? Nós precisamos desejar mais o Senhor. Mas esse desejo só vem de um lugar. Do lugar de oração. Porque quanto mais nós contemplamos a face dele, mais nós nos apaixonamos por ele. Quanto mais nós contemplamos a face do Senhor, mais nós entendemos os desejos dele para nós, os planos dele para nós. Quantos de nós aqui ficam perdendo a paz porque falam, poxa, eu não sei o meu ministério, eu não sei onde Deus quer que eu sirva, eu não sei onde Deus quer que eu vá. Mas você ora por isso?
oro uma vez a cada 15 dias. Ai, me ajude a te ajudar, né? Me ajude a te ajudar. Quando nós estamos no lugar de oração, nós criamos intimidade, começamos a conhecer Deus. Lembra de Moisés, lá em Êxodo, que conhecia Deus face a face, falava com Deus como com um amigo. Você acha que Moisés, assim, não estou dizendo que é pecado, beleza? Mas você acha que Moisés perdeu o tempo dele maratonando série no Netflix? O cara orava, velho. Não estou dizendo que é errado, tá? Eu assisto séries no Netflix. Muito mais do que eu gostaria, inclusive. Eu perco meu tempo no Instagram também. Mas, vamos lá. Elias. Elias orou para não chover. E não choveu em Israel durante 3 anos. Depois ele orou. Senhor, pode mandar chuva agora. E Deus, beleza, Elias. Você está pedindo, eu vou mandar. Homem como eu e você. Mas o cara também vivia na caverna, gastando o tempo dele de oração. Aí eu te pergunto novamente, peço que você reflita durante 5 segundos. Você realmente quer a Deus? Ou você só está falando porque é bonitinho? Homens de Deus, mulheres de Deus, não nascem por acaso. Os frutos da oração são poderosos. São capazes de transformar a minha vida e a sua. Mas, infelizmente, existem inimigos dessa oração. E nossa geração é uma das gerações que é mais atacada para fugir do lugar secreto. 2 inimigos, rapidamente. Primeiro, ruído. É o que eu estou falando aqui. Nossa geração é a geração que é mais inundada por entretenimento da história. Eu estava vendo na internet um dia desse, eu não vou saber assim, mas a quantidade de horas de conteúdo no YouTube é uma parada assim assustadora, entendeu? Tipo, você precisaria, sei lá, de 1.000, 2.000, 3.000 anos em seguida assistindo YouTube para ver todos os conteúdos. E quando você terminasse, já teria lançado muito mais, porque a cada dia lança trocentos de milhares de horas de conteúdos no YouTube. Nossa geração tem um aparelho que você consegue se desconectar de tudo que está ao seu redor, só pegando ele, desbloqueando, que você não tem nem mais trabalho de colocar a sua senha. Você olha e ele já desbloqueia, torna mais fácil ainda. Ruído. Se a gente realmente deseja ser homens e mulheres de Deus, eu te desafio a uma coisa. Tá. Olha para o seu celular e vê quantos minutos você tem de rede social por dia. Aí você vai olhar. E aí você vai comparar com os minutos que você gasta em oração por dia. Eu realmente gostaria de saber se alguém aqui tem mais minutos de oração do que minutos em rede social. E, gente, pelo amor de Deus, eu não falo isso para condenar ninguém. Mas eu falo porque às vezes a gente perde a nossa fé, pensando que Deus não é real, ou que Deus não age mais, quando na verdade nossos ouvidos e nosso coração só estão distantes dele. É muito fácil falar que sua oração não é respondida quando sua Bíblia está fechada. E ainda coloca a culpa em Deus. Eu vou admitir o meu pecado. Com certeza eu tenho mais tempo de Instagram do que de oração. E eu não me orgulho disso. Mas eu creio muito que o Senhor, nessa noite, está tentando falar aos nossos corações. E nos levar a sermos transformados e viver o extraordinário que os grandes homens e mulheres de Deus vivem. Segundo inimigo da oração, cansaço. Se eu perguntasse assim para alguém hoje, como é que você está? Você responderia, estou bem, mas estou cansado. Acho que 90% aqui. Eu, inclusive. Do que é que a gente está tão cansado? Um grande homem de Deus falou também que Deus dá para a gente exatamente o tempo que a gente precisa para fazer a obra dele. Deus não te deu menos tempo para você orar do que você precisa. Ele te deu exatamente o tempo que você precisa. A questão é como é que você está manejando esse tempo. E às vezes a gente está correndo, que nem barata tonta, fazendo tudo que Deus pediu para a gente não fazer. E a gente não faz o que Deus quer que a gente faça. Pensa aí, vamos lá? Eu falei que Daniel era o quê? Ele era o terceiro homem
mais importante da Babilônia, pô. Você acha que Daniel tinha tempo para orar? Tinha. 3 vezes por dia ainda. E você que está no ensino médio não tem? Pô, me ajude, velho. Daniel era o 3º homem mais importante do maior império do mundo. Você acha que ele tinha pouco trabalho para fazer? Pô, o cara devia ter trabalho pra caramba, bicho. Mas ele falava, não importa. Se for para deixar o que for, eu vou deixar. Mas eu preciso orar. Não estou dando legalidade para vocês tirarem nota baixa no colégio, depois falar para o seu pai que você estava orando. Se você falar isso, eu vou falar que é mentira. Mas dá tempo de fazer tudo. Tanto dá tempo que Daniel, ele não usava os mesmos artifícios do que todos os outros jovens que foram para a Babilônia. Está lá no capítulo 1 de Daniel. Eles tinham tudo à disposição deles. Eles tinham carne da melhor qualidade, vinho. A mesa do rei estava posta diante deles. E Daniel rendeu muito mais comendo só vegetais e água. Então, às vezes, você está preocupado com seus estudos e tudo mais. E é válido sua preocupação com os estudos. Mas, às vezes, o seu pouco nas mãos de Deus é muito mais do que o muito das outras pessoas sem Ele. Testemunho aqui, tá? De novo. Obrigação sua é tirar uma nota boa, tá? Tirar nota ruim não foi culpa minha. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu estava na liderança dos Adolas. Eu tinha o papel de Marjorie agora, era líder de programação. Enquanto todos os meus colegas, no meu 3º ano, muitas vezes paravam de ir para a igreja para estudar. Ou tipo assim, os que não eram crentes, no tempo que eu estava na igreja, eles estavam estudando. E todos os meus concorrentes também. O pessoal, seu concorrente está aí, você tem que correr atrás e tal. Eu falava, eu vou estudar na hora que eu tiver para estudar, mas na hora de ir para a igreja, eu não vou abrir mão de ir para a igreja. E eu lembro que no meu ano de cursinho, se eu faltei um ANID, foi muito. E eu passei de primeira no vestibular. Faculdade pública, tá? Com o máximo do respeitinho. Brincadeira. Mas por quê? Porque eu sou muito inteligente? Não. Também pode ajudar, né, Tex? Mas porque o meu pouco nas mãos de Deus se torna muito. E eu não queria que o cansaço me tirasse do lugar de oração. Porque, vamos lá, você sempre vai ter um motivo para não orar. Quando você estiver no 3º ano é porque você está estudando para entrar na faculdade. Quando você estiver na faculdade, você vai falar, estou estudando aqui porque eu preciso me formar. Quando você se formar, você vai falar, não, estou trabalhando demais porque eu preciso me sustentar. A vida sempre vai ter coisa, velho. Mas você tem que saber o que é prioridade no seu coração. E eu coloquei isso, e eu oro a Deus para que essa oração não seja vazia na minha boca. Eu falo assim, eu não quero ser só um bom médico. Eu quero ser um bom filho do Senhor. Minha prioridade na vida não pode ser minha profissão. É muito importante, eu amo o que eu faço. Mas minha prioridade na vida é agradar ao meu Deus. E se necessário eu ficar um pouco pior profissionalmente, pegar um pouco menos de plantões, ganhar um pouco menos de dinheiro, não importa. Porque o que importa é fazer a obra que o Senhor colocou no meu coração. Como é que a gente pratica, então, a oração? A banda pode ir subindo, que aí já vai me dando a legalidade, né, de gastar um pouco mais de tempo. Que a banda já subiu. Eu quero, de verdade, se isso te impactou de alguma forma, eu quero te encorajar com mais um versículo. E aí você pode abrir mesmo. Tiago, no capítulo 5. Minha Bíblia é NVT. Se você tem uma Bíblia mais antiga aí, NVT é boa, que entende mais fácil. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Fala o seguinte: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Elias era homem como nós. Todos esses homens citados aqui, Daniel,
apóstolo Paulo, eram homens como nós, mas não abriam mão do lugar de oração. Eu quero convidar você a estar e habitar e morar nesse lugar. E pode ser que na primeira vez que você vá, você não sinta nada, nem na segunda, nem na terceira. Mas se você realmente quer ser tocado pelo Senhor, não desista. Olha para a sua rotina hoje, eu quero que você pense nisso. Vamos sair daqui com coisas práticas. Qual é a hora que você pode orar? Você fala, pô, Ian, eu estudo de manhã e tal. Beleza, então vamos tirar a parte da manhã porque você estuda, você está no colégio. Depois do almoço você pode? 5 horas da tarde você pode? Para mim, eu amo orar 5 horas da tarde. Porque eu pego o pôr do sol ali, já dá uma vibe mais reflexiva, sabe? Geralmente não, mas é mais fácil de eu estar em casa nesse horário. Eu não estou tão cansado, porque quando eu vou orar de noite, às vezes eu acabo dormindo. De manhã eu sou um pouquinho chato para acordar. Então, para mim, o que funciona é 5 horas da tarde. Qual é o horário que funciona para você? É acordar cedo, é dormir tarde, é 5 horas da tarde, é logo depois do almoço? Qual é o horário que você pode orar? Pensa aí agora, vamos lá. Pronto, bota o horário aí na sua cabeça. Pronto. Pensamos no horário. Eu quero que você, essa semana, ore 5 minutos. Todos os dias nesse horário. Não precisa ser muito não. Quando alguém entra na academia, alguém pega um supino lá com 100 quilos cada lado, não é assim que funciona. Primeiro você vai lá, só com a barra, tremendo todo, depois você bota 2, 5, 10, 15 e vai subindo, né? Visivelmente ainda não subi tanto, mas... Às vezes a gente quer subir um monte sem dar o primeiro passo. Seu primeiro passo essa semana seja 5 minutos todos os dias. E aí, quando você conseguir 5 minutos todos os dias, você passa para 10, depois passa para 15, passa para 20. Vai ter um momento na sua vida que você não vai conseguir 20, porque realmente você precisa entregar um trabalho, alguma coisa, aí você desce para 10, mas depois você volta para 20 de novo. Daniel tinha o hábito dele. Ele orava 3 vezes por dia. Imagina, de manhã, de tarde, de noite. Ele separava tempo, ele era intencional nisso. Será que a gente pode ser intencional nisso também? Será que a gente consegue praticar esse lugar de oração? Porque só a Nid não vai te tornar um grande homem de Deus, mas intimidade com Deus todos os dias, você vai ver coisas maravilhosas demais. Para fechar, eu falei sobre o Evan Roberts, né, aquele cara do avivamento no país de Gales, e a grande mensagem dele, que ele falava nas suas pregações sobre como ter uma vida profunda com Deus. Evan Roberts, como é que é a gente ter uma vida profunda com Deus? Como é que a gente se aprofunda no nosso relacionamento com Ele? Como é que a gente consegue realmente viver o que Deus tem para nós? Ele falava sobre 4 coisas. Isso aqui, Mateus 6,33. Todo mundo sabe o que está escrito em Mateus 6,33? Todo mundo sabe? Não, né? Então vamos ler. Vamos ler. Se a gente não sabe, a gente vai ler e a gente vai aprender aqui juntos. Versículo, pronto. Esse versículo aqui, se você puder, você pega um post-it, coloca do lado da sua cama, para você ler sempre e não esquecer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque eu quero, beleza. Porque eu vou, beleza. Porque, ok. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aproveitando que a gente está aqui perto, mais 2 ensinos de Jesus sobre oração aqui nesses capítulos. Ainda no capítulo 6, versículo 6. Fala, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então o seu pai que observa em secreto o recompensará. Mais um para a gente fechar. Mateus 7,7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem. Todos que procuram encontram. E para todos que batem a porta é aberta. Respondam. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes ao que os pedirem.
Deus anseia em te presentear, bicho. Deus anseia em te dar uma experiência com Ele. Deus anseia em se revelar para você. Mas você precisa pedir. Quantos de nós falamos, poxa, porque Deus não fala comigo, mas você não pediu? Ou se pediu, pediu para se deleitar no seu próprio prazer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E agora falando de Evan Roberts, foram os 4 princípios que ele falou para uma vida profunda com Deus e que impactaram o país de Gales no começo do século passado. Primeiro, confesse todo o pecado conhecido, recebendo perdão através de Jesus Cristo. Qual o pecado que você precisa deixar? Qual o pecado que você vai no seu lugar de oração pedir perdão ao Senhor? Você sabe o que você erra. Segundo, remova qualquer coisa em sua vida sobre a qual você tem dúvida ou se sente seguro. Pô, tô assistindo essa série aqui, esse filme aqui. Não tô me sentindo muito bem. Para de assistir. Não assiste. Ah, tô fazendo isso aqui com os meus amigos, mas não sei se é certo. Então, não faz. Não deixa margem para ter pecado na sua vida. Ter pecado entre você e Deus. Terceiro, esteja pronto a obedecer ao Espírito Santo imediatamente. Você já perguntou, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? Já fez essa pergunta? Experimente fazer essa pergunta. Às vezes Deus vai falar assim, você quer me obedecer? Beleza, então você vai dar essa palavra aqui para Murilo. Aí você, Deus, peraí, aí não, eu tenho vergonha e tal. Se perguntou, tem que ouvir a resposta. Vai lá e obedece ao Espírito Santo. Esteja pronto a obedecer ao Espírito Santo imediatamente. Sabe que o Senhor colocou uma palavra para você dar para alguém aqui? Vá lá e ore por essa pessoa. Por último, confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo. Não tem como ser um cristão profundo sendo um crente de dentro do armário, que anda no colégio, é crente? Eu vou para a igreja, meus pais me levam para a igreja. Não tem como ser como os velhos falam, né? O crente agente secreto. Tá lá, você é crente? Meio que sou e tal. Velho, você é crente e acabou. Mas o pessoal vai me excluir porque eu sou crente. Você vai confessar Jesus publicamente e acabou. Ser cristão é muito mais fácil quando você não esconde que é crente. Fica a dica aí pra você. Eu queria que você ficasse de pé agora. Homens e mulheres de Deus não são construídos por acaso. São construídos num lugar de oração, num lugar de quebrantamento na presença de Deus. Homens e mulheres de Deus não são construídos no acaso. Minha pergunta é, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Você quer ser revestido pelo Espírito Santo? Ouvir o Senhor te dizendo, vá para lá, vá para cá, fale com essa pessoa. Você quer isso para a sua vida? Você quer orar pelas pessoas e ver elas serem curadas? Você quer impactar o lugar que você está? Você quer chegar na sua sala e pregar o evangelho e ver vidas sendo transformadas? Você quer isso para você? Você quer abandonar o seu pecado? Você quer que o Senhor te cure dos seus vícios? Você quer beber da fonte da água viva? Vá para o lugar secreto. Vá para o lugar de oração. Atos 2. É o último versículo que eu vou ler aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Atos 1, perdão. Quando Jesus ascende aos céus, ele fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você quer ser uma testemunha de Jesus? Olhe para que o Espírito Santo te revista de poder. Caramba. Não dá mais.
pra gente viver um evangelho superficial. O evangelho que você vem aqui de 15 em 15 dias, ora um pouquinho, chora um pouquinho e volta para a mesma vida de antes. O Senhor quer transformar a sua vida. Abaixe sua cabeça. Eu quero que a gente tenha por 3 minutos aí de oração sincera com o Senhor. Para você já se acostumar, porque você vai fazer isso todo dia agora. Ore ao Senhor agora. Peça a Ele. Peça a Ele para transformar o seu coração. Peça ao Espírito Santo para transformar e mudar tudo que tem aí dentro de você. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Peça ao Espírito Santo para se mover através da sua vida. Eu vou parar de falar, eu vou orar aqui também. Mas peço, por favor, que você ore ao Senhor por um novo nível de profundidade nele. Eu quero chamar você que acha que estava negligenciando o seu lugar de oração e que quer viver experiências profundas com o Senhor nesse lugar. Eu queria te chamar para vir aqui para frente e se ajoelhar como ato de rendição ao Senhor. Você não precisa ter vergonha de vir, porque eu também estou nesse lugar. Se você sente que tem negligenciado essa oração e quer se aprofundar no relacionamento com Cristo, venha para cá, pode se ajoelhar aqui. Se não quiser vir também, pode ajoelhar no seu lugar. Mas queria que a gente clamasse juntos por um novo tempo com o Senhor, no secreto, em intimidade com Ele. Enquanto a gente canta essa música aqui, você pode vir aqui pra frente. Depois a gente vai orar juntos por isso.